Vamos lá, galerinha, estamos aqui reunidos para mais uma Pílula do Conhecimento, Pílula 32 já gravamos muitas aulas. E aí nós vamos hoje ver o conteúdo de processo penal e direito administrativo. São as duas disciplinas que nós vamos trabalhar. Sem mais delongas, vamos embora. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para nós começarmos a nossa conversa. Então, vejam só, pessoal, quando nós falamos em improbidade administrativa, isso nos remete exatamente à leitura obrigatória, lá do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, que diz que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível, ou seja, além das penalidades de ordem administrativa, nós temos também a possibilidade daquela mesma pessoa que praticou improbidade administrativa responder penalmente e também responder civilmente, tá? Então, pode repercutir em todas essas esferas. Com relação aos agentes da improbidade administrativa, o sujeito ativo, né, ou seja, aquele que pratica os atos de improbidade administrativa, pode ser qualquer agente público, seja ele servidor ou não, então o conceito é muito amplo, tá? Contra a administração direta, indireta, funcional ou autárquica de qualquer dos poderes da União, dos estados e dos municípios. Particulares também podem responder por improbidade, tá? Desde que se beneficie ou concorra com a prática do ato. Então, se uma pessoa pratica, um particular pratica um ato de improbidade administrativa, juntamente com o servidor público, por exemplo, um agente público, então esse particular também vai ser tratado como se agente público fosse e vai responder pelos atos de improbidade, tá? A Lei 8.429, né, de 92, no seu artigo 2º, diz que, para efeitos desta lei, considera-se agente público. Quem é um agente público? É o agente político, o servidor público, né, ou seja, agente político, aquele que ingressa na carreira através de cargo eletivo, ou servidor público, tá? Que seja concursado ou não, ou ainda que transitoriamente ou sem remuneração, tá? Por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego, função, nas entidades referidas no artigo 1º deste artigo. Então, qualquer pessoa que trabalhe para a administração pública direta ou indireta será considerado como agente público e poderá aí correr nas consequências se praticar atos de improbidade. Já o sujeito passivo é a pessoa jurídica, tá? É a vítima do ato de improbidade, tá? Que nem sempre o sujeito passivo se qualifica como pessoa eminentemente administrativa. Vamos até ver aqui a Lei 8.429, ainda no artigo 1º, parágrafo 5º, que vai dizer assim, ó: os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado, no exercício de suas funções e a integridade ao patrimônio público ou social dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, engloba, ó, os três poderes, está vendo? Bem como da administração direta ou indireta, no âmbito da União, do Estado, Distrito Federal e municípios. Então, a gente compreende que o sujeito passivo aí também pode ser uma entidade, né, do judiciário ou do legislativo, tá? Estão sujeitos às sanções dessa lei as improbidades praticadas contra, ó, entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal de entes públicos ou governamentais. Então, entidades privadas que também sejam financiadas pelo poder público também podem ser sujeitos passivos de improbidade administrativa. E o parágrafo 7º vai dizer que, independentemente de integrar a administração direta, estes sujeitos estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra patrimônio de entidade privada, cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, limitado o ressarcimento dos prejuízos, neste caso, a repercussão do ato ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos, tá vendo? Então, estão sujeitos às sanções também o patrimônio de entidade privada, cuja criação, o erário, haja concorrido ou concorra no seu patrimônio, tá? Deixa eu ver quem é que quer entrar aqui. Bom dia, Thaís. Bom dia, Thaís. Bom dia, Sinali. Tudo bom, amor? Tudo Consegue indo. ver? Tá, tô vendo os slides. Sim, já tá gravando, que quando entrou avisou que tá gravando.
Pronto, perfeito. Então, vamos Ah, embora. boa aula. Vamos continuar aqui. Então, nós estamos estudando, Thaís, improbidade administrativa, tá? E eu estou justamente fazendo a leitura da lei de improbidade, que é a lei 8.429, onde nós vamos aí analisar quem são os sujeitos, como é que se dá esses atos de improbidade, né? E nós estamos justamente nessa parte, né? Estudando quem é o sujeito passivo, ou seja, quem é a vítima dos atos de improbidade. Então, não é somente os entes da administração pública direta ou indireta, são também os poderes legislativo, executivo, judiciário, as entidades privadas que recebam subsídios do Estado, tá? Também se encaixam, e também o patrimônio da entidade privada, né, para a criação e custeio do erário, tá certo? E aí, eu vou superar aqui, só um instantezinho, minha gente. Vamos lá. E aí, como eu disse para vocês, o agente da improbidade administrativa, ele pode ser tanto um servidor público, um agente público, tá? Que é aquele que trabalha de forma temporária ou não, com remuneração ou não, para a administração pública, né, para o Estado. E nós temos também a figura do particular, que pode também ser agente de improbidade administrativa, se ele estiver agindo em concurso de pessoas junto com um agente público, né? Então, se um particular também gera prejuízo ao erário público, ele também vai ser responsabilizado pelos atos de improbidade, podendo essa responsabilização repercutir na esfera penal e também na esfera civil, como a gente já viu. E aí, vamos lá, quais são as espécies de atos de improbidade e as sanções aplicáveis? Então, o texto da lei, né, ele estabelece 3 espécies de ato de improbidade, e aí quais são esses atos? É o enriquecimento ilícito, tá, que causa danos ao erário e que atenta contra os princípios da administração pública, e aí os atos de improbidade que geram o enriquecimento ilícito estão lá previstos no artigo 9, 10 e 11 da Lei de Improbidade, tá? O legislador ele quis fazer justamente numa escalonada por gradação, ou seja, se estabeleceu no artigo 9º os atos que são de menor gravidade, no artigo 10 os de média gravidade, e no artigo 11 os de grande gravidade, tá certo? Uma observação importante, né? As sanções previstas lá na Lei 8.429, que é a Lei de Improbidade, são sanções de esfera civil. Agora, como eu já disse para vocês, é possível que, além dessas sanções, também se proceda à responsabilização penal, até porque também, né, por exemplo, um ato de improbidade que configura peculato. Peculato é crime, está previsto no Código Penal, então aquele agente público, além de responder civilmente perante a administração pública ou perante o Estado, vai ter que também responder perante a Justiça Penal, tá? E aí, não esquecer que essas instâncias são independentes, né? E aí, o enriquecimento ilícito, né, é a forma mais grave de cometimento dos atos de improbidade, certo? E a que possui maiores punições aos sujeitos ativos, como nós já vimos. Então, apenas é admissível a modalidade dolosa, não se tem como verificar a modalidade culposa, né, no caso do enriquecimento ilícito, tá? Não sendo admitida essa modalidade, né? Não tem como você, por negligência, por ter sua imperícia, enriquecer ilicitamente, tá? E por ser um ato enquadrado como de improbidade na modalidade de enriquecimento ilícito, deverá ser comprovado que houve prejuízo ao erário, tá? Então, exige-se essa comprovação, tá? Deixa eu só colocar aqui para vocês a leitura do artigo 9º, tá? Que diz o seguinte: constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, oferir, mediante prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função ou emprego, ou de atividade das entidades referidas no artigo 1º desta lei. E aí vamos ver aqui quais são os atos que se configuram como enriquecimento ilícito. Ó, perceber, para si ou para outro, em dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica direta ou indireta. A título de comissão, porcentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Então, veja, receber, né? Então, você está recebendo o dinheiro que
uma vantagem que não lhe era devida. Perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a aquisição, permuta, locação de bens, contratação de serviços pelas entidades referidas no artigo 1º, por preço superior ao de mercado, para você ficar com o valor o valor que se excede, né? E o próximo inciso vai dizer que adquirir para si ou para outro, no exercício do mandato, cargo de emprego ou função pública, em razão deles, bens de qualquer natureza, decorrentes de atos descritos no caput deste artigo, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público assegurado demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução, tá certo? Então, com relação ao prejuízo ao erário, o agente que vai causar. Ui, deixa eu só tirar aqui essa imagem que tá. Então, com relação ao prejuízo ao erário, né? O agente que causa, com sua ação ou omissão, danos ao patrimônio público, tá? Onde pode receber punições maiores e menores pelos seus atos, tá? Então, receber punições menores em comparação aos atos que causam enriquecimento ilícito e maiores em relação aos que atentam contra o princípio da administração pública, deve-se haver aí a efetiva comprovação dos danos, né? Para poder haver a responsabilização, tá certo? O artigo 10 ele vai falar justamente que constitui ato de improbidade administrativa, que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa, que não se admite na modalidade culposa, que seja efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento, dilapidação dos bens e haveres das entidades referentes ao artigo 1º desta lei, notadamente, inciso 1, facilitar ou concorrer por qualquer forma para indevida incorporação do patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, de verbas ou de valores integrantes ao acervo patrimonial das entidades referidas no artigo 1º desta lei, permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bens ou serviços por preço superior de mercado. Vejam, aqui temos um destaque, tá? Frustrar a licitude do procedimento licitatório, ou esses atos aqui você não necessariamente está recebendo dinheiro, mas o seu ato vai gerar um prejuízo ao erário, tá? Ou de processo seletivo para a celebração de parcerias e entidades sem fins lucrativos ou dispensar-lhes indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva. E o próximo inciso vai falar que ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas por lei. Então, veja, caso o agente desrespeite os princípios de maneira dolosa, seu ato poderá ser considerado improbo. Então, nessas circunstâncias aqui, percebam que o agente ele não necessariamente está recebendo nenhum dinheiro, né? Então, ele vai receber uma punição menor, mas ele está agindo com improbidade administrativa do mesmo jeito, tá certo? Diferentemente dessas punições, dessas condutas que nós vimos no artigo 9º, porque no artigo 9º, nós temos aqui, os verbos receber, perceber e adquirir. Então, aqui necessariamente houve um prejuízo efetivo ao erário. Aqui, esses atos facilitaram para que houvesse o prejuízo ao erário. Então, as punições, elas serão menores, mas acontecerão da mesma forma, tá certo? Veja só, então, como eu disse para vocês, caso o agente desrespeite os princípios de maneira dolosa, ele também vai estar agindo com improbidade. Lembre-se lá dos princípios do LIMP: legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se o agente público, ele age em discordância com estes princípios, ele também estará praticando atos de improbidade, tá? O artigo 11, ele vai se relacionar justamente aos atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública, tá? E aí, nesse caso, vai dizer que constituem de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Aí vamos lá: negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei. Próximo, frustrar em ofensa à imparcialidade o caráter concorrencial do concurso público, do chamamento e do procedimento licitatório com vistas à obtenção de benefício próprio, caso direto ou indireto ou de terceiros.
Próximo, nomear cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade até terceiro grau, inclusive de autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, de chefia, de assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública, direta ou indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal, municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, tá? Então, vamos responder sobre esses atos de improbidade lá do artigo 9º, artigo 11, estudem bastante esse artigo, e vamos para a questão. No corrente ano, o Ministério Público ajuizou duas ações de improbidade administrativa distintas. Uma em desfavor de Carlos, prefeito do município Alfa, e outra em desfavor de Bruno, servidor público do município Beta. Ambas as ações começaram a aplicação da penalidade pela prática dos atos de improbidade que violam princípios da administração pública, artigo 11, com a descrição objetiva dos fatos exigidos em lei e apontando a lesividade relativa ao bem jurídico tutelado. A primeira tem fundamento na negativa pelo próprio prefeito de publicidade aos atos oficiais que não estavam protegidos pelo sigilo. A segunda ação foi proposta porque Bruno nomeou sua esposa para o cargo administrativo em comissão, a ele subordinado, no qual ela vinha elaborando com afinco. Diante da situação hipotética, considera na redação da lei de improbidade a alternativa correta. Letra A. Revela-se pertinente o ajuizamento de ambas as ações, sendo imprescindível em cada caso a demonstração do dolo, bem como que a conduta funcional de cada agente tenha como fim obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade, né? Porque não necessariamente você vai receber o dinheiro, mas você, se for demonstrar que você tinha a intenção de gerar prejuízo ao erário, isso vai se configurar, tá certo? A ação ajuizada em desfavor de Carlos é pertinente, mas aquela em desfavor de Bruno não, considerando que, apesar de o nepotismo ser vedado pelo ordenamento jurídico, não há previsão no sentido de sua prática caracterizar ato de improbidade administrativa. Letra C. Apenas é pertinente a ação ajuizada em desfavor de Bruno, na medida em que a negativa de publicidade aos atos oficiais por Carlos não constitui uma ilegalidade passível de caracterizar ato de improbidade administrativa. Letra D. Ambas as ações são despropositadas, pois, além da lesividade ao bem jurídico tutelado, é imprescindível o reconhecimento dos danos ao erário para a caracterização de improbidade, o que não ocorreu em nenhum dos casos. Claro que a nossa resposta é a letra A, tá? De acordo com o que nós vimos lá no artigo 11, minha gente, os atos de improbidade administrativa, eles não necessariamente, né, não há necessidade necessariamente que haja dano ao erário, tá? Então, se fere os princípios, também é ato de improbidade. Estamos aí na letra A, tá? Revela-se pertinente o ajuizamento de ambas as ações, sendo imprescindível em cada caso a demonstração de dolo, bem como de que a conduta funcional de cada agente público tem o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade, tá? Vamos embora. Vamos agora fechar nossa pílula do conhecimento de hoje estudando processo penal. E dentro do processo penal, nós vamos estudar as prisões, tá? Prisão, medidas cautelares e liberdade. É sobre isso que nós vamos falar. Tá, está tudo certinho aí para você? Imagem, gravação. Oi? Tá tudo certinho Tá aí aqui. para você? A imagem e a Tá, pra gravação. mim tá aparecendo normal. Tá ok. Pronto, vamos lá. Vamos embora. Veja só, nós temos ali a leitura, né, obrigatória dos artigos 282 a 350 do nosso CPP, e temos também a leitura obrigatória lá do artigo 5º também da nossa Constituição Federal de 88, tá? E aí, vejam só, nós temos aí os aspectos gerais da prisão para estudar, os aspectos da prisão em flagrante e a prisão domiciliar. Então, eu vou trazer aqui, basicamente, os aspectos gerais da prisão, tá certo? Que está lá no artigo
282 a 300, e temos as medidas cautelares também do artigo 319 a 200 a 320 do CPC, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a prisão, gente, é uma exceção do Estado Democrático de Direito, até porque o direito de liberdade é um princípio fundamental, né? Todo mundo sabe disso. E aí, o que é que acontece? A liberdade, dentro do viés da Constituição, ela deve ser sempre priorizada, né? Então, a prisão, ela é tida como realmente uma exceção, tá certo? A liberdade em relação à legislação, ela é diferente do direito penal, do processo penal, do direito administrativo, tá? Enquanto que nós já sabemos que o direito de liberdade para nós particulares se implica justamente em fazer tudo que a lei não proíba, nós sabemos que lá no direito penal, lá no processo penal e lá no direito administrativo, né, só se pode fazer aquilo que a lei manda, né? Então, como nós vimos aqui, a liberdade em relação à legislação é diferente no direito penal, processo penal administrativo, enquanto que neste, né, o Estado só pode fazer aquilo que a lei determina, naquele pode-se fazer tudo que a lei não veda, né, ou seja, do princípio da liberdade em sentido amplo, né, do que traz lá a Constituição Federal, tá? E aí a Constituição Federal, 88, no artigo 5º, inciso 2, vai dizer que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa, senão virtude de lei, isso é o princípio da liberdade em sentido amplo, né? E aí o artigo 2º, lá no inciso 57, vai dizer que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, ou seja, ninguém terá a sua liberdade cerceada que não seja mediante um processo judicial onde se estabeleça um contraditório, tá? Então, diante dessas considerações, nós vamos entender que a prisão só pode ser realizada mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, tá? Exceto quando nós estivermos diante de um caso de prisão em flagrante, tá? Então, em regra, deve ser expedido o chamado mandado de prisão, tá? Fundamentadamente, mas a regra é que a prisão só aconteça realmente mediante mandado. Se for prisão em flagrante, é claro que não vai ser necessário mandado, dispensa-se mandado, mas em caráter de exceção, tá? E aí o NUT, ele vai dizer que a prisão é um ato natural de força, tá? Pois cerceia a liberdade alheia. Logo, a norma processual penal prevê a possibilidade do emprego da violência, desde que indispensável para a realização do ato, tá? E aí nós temos aí, sobre a questão do emprego de violência, né, a necessidade do estudo da súmula vinculante número 11 do STF, que vai dizer assim, que só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo, à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e da nulidade da prisão ou do ato processual que se refere, sem prejuízo de responsabilidade civil do Estado. E aí o artigo 284 do CPP vai dizer que não será permitido o emprego de força, salvo indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga, como nós já vimos, né? Quais são as espécies de prisões que nós temos? Nós temos as chamadas prisões cautelares e as prisões definitivas. As prisões cautelares, elas são aquelas que ocorrem, né, no curso do processo de conhecimento. Então, é justamente para que aquela pessoa não represente perigo para a sociedade, ou quando há um risco de fuga, enfim. Aí, nesse caso, mantém-se a pessoa presa, tá? Cautelarmente, tá? Sem que exista aí uma sentença penal condenatória. E nós temos as prisões definitivas, que é a regra, né, que é a prisão que ocorre quando não se pode mais questionar o direito, e aí já se fala em coisa julgada, e ele vai ter que cumprir a pena privativa de liberdade, tá certo? E o artigo 283 do CPP, ele vai dizer que ninguém poderá ser preso se não é flagrante delito, por ordem escrita fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado, tá? E aí, o Torino Filho, ele vai dizer que a prisão, segundo a definição de Fernando Costa Torino, é a privação mais ou menos intensa da liberdade ambulatória. E aí ele vai dizer que a prisão é o cerceamento da liberdade de locomoção, é um encarceramento, tá? Pode advir da decisão condenatória transitada em julgado, que é a chamada prisão-pena, ou ainda ocorre no curso da persecução penal, dando ensejo à prisão sem pena, também conhecida como prisão cautelar, provisória ou processual, tá? Então, dentro do contexto do processo, né, nós vamos ter aqui a possibilidade da chamada prisão cautelar, tá?
e também da prisão-pena, né? A prisão cautelar, ela pode ser arbitrada, né, lá no oferecimento já da petição inicial, tá? E aí, nesse caso, o que é que acontece? O juiz vai receber ou rejeitar essa inicial, que pode ser uma denúncia ou uma queixa-crime. Depois que ele recebe essa, ou rejeita, né, vamos supor que ele recebeu essa inicial, ele vai mandar citar o acusado para responder a acusação em 10 dias. Depois, ele designa a audiência de instrução e julgamento, que é a AIJ, né, para produção de provas, intima-se as partes, as testemunhas, realiza-se a AIJ, né, com a oitiva das partes também, com a oitiva das testemunhas, participar das alegações finais, prolatação da sentença pelo juiz e os recursos. Depois que se encerrar as fases de recurso, nós vamos ter aí a prisão-pena da sentença transitada em julgado. Agora, no curso desse processo aqui, tanto no oferecimento da denúncia, quanto na fase antes de designar a IJ, pode-se estabelecer a prisão cautelar, caso se identifique que há necessidade disso, tá? E aí, nesse caso, como eu já disse para vocês, em relação à prisão cautelar, em relação à prisão definitiva, ela vai ser estabelecida por sentença transitada em julgado. Já na prisão cautelar, ela pode ser estabelecida tanto em prisão em flagrante, tá? Lembrando que se essa prisão em flagrante ela for ilegal, ela será relaxada. Se for legal, ela pode ser convertida em preventiva, tá? Lembrando que hoje todo mundo deve passar, né? Toda pessoa que é presa em flagrante, ela tem que passar pela chamada audiência de custódia, né? Para poder verificar se a prisão é legal ou não. Se a prisão for legal, a pessoa fica, né? Dentro da prisão cautelar e converte-se em preventivo, podendo se converter em preventivo. Se for ilegal, a prisão é relaxada e você é liberado, tá? Temos a prisão preventiva, que é determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, e temos a chamada prisão temporária, que é a prevista lá na Lei 7.960, que é cabível durante o inquérito policial, tá? E tem prazo determinado. A prisão temporária ela é diferente da prisão preventiva, porque a prisão temporária ela é na fase de inquérito. A prisão preventiva, ela vai ser determinada judicialmente, tá? E aí, nesse caso, quando não fosse possível substituir por outra medida cautelar, tá? Quais são as peças cabíveis? Vê, nós temos aqui a questão do relaxamento da prisão, caso a prisão seja ilegal, ou seja, não era situação de flagrante, ou não seguia o procedimento legal. Então, estabelece-se aí o relaxamento da prisão, e nós temos a revogação da prisão, tá? Que é no caso da prisão que é legal, mas aí, nesse caso, ela foi convertida em preventiva, mas não tinha motivos para se manter a prisão preventiva. Então, pede-se a revogação da prisão. E temos também a questão da liberdade provisória, que é outra peça, né? Que é caso de prisão legal que não apresenta motivos para ser convertida em preventiva. Se pede a liberdade provisória, tá? De olho lá no código, artigo 300 do CPP vai falar justamente sobre a prisão cautelar e vai dizer, e definitivo, vai dizer assim, as pessoas presas provisoriamente ficarão separadas das que já estão definitivamente condenadas nos termos da lei de execução penal. E o parágrafo 1º vai dizer que o militar preso em flagrante delito, após a lavratura dos procedimentos legais, será recolhido a quartel de instituição a que pertencer, onde ficará preso à disposição das autoridades competentes. Tá? Então, nós sabemos que no mundo ideal, no mundo do código é isso aqui, mas no mundo real, o que nós temos é a realidade de superlotação, né? E aí, quais são os princípios que estão relacionados à prisão? Nós temos o princípio do devido processo legal, o princípio do contraditório, da ampla defesa, da provisoriedade, da excepcionalidade, princípio da inocência, da proporcionalidade, da judicialidade, tá? Esses são os princípios que estão relacionados à prisão, tá certo? Ou seja, a prisão ela tem que prescindir necessariamente do processo legal, deve-se respeitar o contraditório. Nós sabemos que no processo penal, a defesa do réu ela não é somente técnica, mas ela é ampla, né? Então, não é só uma ampla defesa, né? Se diz até que no processo penal, a prisão, ela é plena, o contraditório para a defesa é pleno, né? Continuar aqui, porque o gêmeo tá aí.
Tem um sinal aqui. Temos a questão da provisoriedade, né? Então, a prisão, ela não é perpétua, né? Não é possível no Brasil prisão perpétua, né? Toda prisão, ela tem um prazo, né? Lembrando-se que existe a presunção do estado de inocência, né? Que se dá até se transitar em julgado. A prisão, ela tem que ser proporcional à conduta praticada, tá? E necessariamente tem que se ter a juridicialidade, né? O judiciário, ele tem que atuar aí, tá certo? Medidas cautelares. E aí, Torino Filho, né, ele vai dizer que as medidas cautelares diversas das coercitivas da prisão em flagrante temporária preventiva atuam como sucedâneos à prisão provisória, ou seja, além das prisões temporárias e preventivas, existe também a possibilidade de se estabelecer medidas cautelares para substituí-las, para que a liberdade não seja cerceada, tá? Essas medidas cautelares, elas vão restringir os direitos do indivíduo, tá? E por serem aplicadas antes da sentença, visam garantir o processo, tá? Estão previstas lá no CPP. Então, quais são as medidas cautelares? Nós vamos ter as medidas cautelares, que são diferentes da prisão, que estão lá no artigo 319 e 320, e temos a medida da prisão, né, que é apenas em último caso, tá? Lembrando que pode-se aplicar as duas coisas, tá? Pode-se aplicar a prisão e outras medidas cautelares, como se pode aplicar somente as medidas cautelares diferentes da prisão ou somente a prisão, tá? E aí o artigo 282 do CPP vai dizer que as medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas observando-se a, primeiro, necessidade de aplicação da lei penal para a investigação da instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, a evitar a prática de infrações penais, ou para a adequação de medidas à gravidade do crime, circunstâncias de fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. E aí, parágrafo 1º vai dizer que as medidas cautelares poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente. E aí, em último caso, decreta-se a prisão preventiva, lá nos termos do artigo 312, tá? Ou seja, primeiro se lança a mão das medidas cautelares que são diversas da prisão, se a situação continuar sem solução, decreta-se a prisão, mas somente em última hipótese, tá? E aí, o artigo 319 vai dizer que vai tratar justamente das medidas cautelares diversas da prisão, e, se forem arbitradas essas medidas, deve-se haver o comparecimento periódico e juízo, tá, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar justificativas das atividades, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, quando as circunstâncias realizadas aos fatos, como, por exemplo, a extinção no final de semana, né, proibição de viajar, tá, aí deve o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar risco às novas infrações, proibição de frequentar bares, tarará, proibição de manter contato com a pessoa determinada, até que a de afastamento, quando por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante, proibição de ausentar-se da comarca, tá? Quando a permanência seja conveniente, não necessária para a investigação ou instrução, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tem a residência e trabalho fixo. Suspensão do exercício da função pública ou atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. Internação provisória do acusado nas hipóteses de crime praticados com violência, grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável, semi-imputável, tá? E houver risco de reiteração, fiança, tá? Nas infrações em que admite-se fiança, né? Para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento, ou caso há resistência injustificada à ordem policial e monitoramento eletrônico, tá? E no artigo 320 vai tratar justamente da proibição de ausentar-se do país. As medidas cautelares, né, elas foram criadas originalmente, tá, do lado da lei de violência doméstica, nós sabemos, né, apenas para crimes envolvendo violência doméstica familiar, e aí a lei 12.850 de 2025, que é uma lei nova, inseriu a possibilidade de fixação também das medidas protetivas de urgência, tá, em crimes contra a dignidade sexual, ó. Artigo 350-A do CPP. A suspensão de posse ou restrição de porte de armas com comunicação ao competente e o afastamento do lado do domicílio ou do local de convivência com a vítima. Então, também nos crimes contra a dignidade sexual é aplicável também. Eu acredito que pode cair isso na prova, porque é lei nova, tá?
Proibição de determinadas condutas, entre as quais a aproximação da vítima, dos seus familiares, contato com a vítima, com seus familiares por qualquer meio de comunicação, frequentação de determinados lugares, tá? Para preservar a integridade física e psicológica da vítima, a restrição à suspensão das visitas dos dependentes menores, ouvida a equipe multidisciplinar, prestação de alimentos provisionais ou provisórios, tá? Comparecimento do autor a programas de recuperação de educação, inclusive aqui em Garanhuns, por exemplo, existe o CEAPA, tá? Que é o Centro Especializado de Ressocialização, que funciona no próprio fórum, que tem a função justamente, né, muitos juízes, as juízas das varas, elas mandam, o juiz, né, que tem agora é o juiz na segunda vara criminal, eles mandam, né, os custodiados para lá, ou então os iniciados para lá, para que eles possam na verdade, ter ali um momento com o assistente social, com o psicólogo, para poder compreender a caráter ilícito da sua conduta e evitar a reincidência, né? Isso acontece muito também nos crimes de violência doméstica, tá? Comparecimento, acompanhamento psicossocial do autor por meio de atendimento individual ou em grupos de apoio, como acontece lá na SEAPA. As medidas protetivas podem ser fixadas de forma cumulativa, entre elas, inclusive, a fixação de monitoramento eletrônico, tá? E as medidas cautelares também podem ser fixadas em outras modalidades de crimes, desde que a vítima esteja em condição de vulnerabilidade, como crianças, adolescentes, pessoas com deficiências ou incapazes, tá? Vamos para uma questãozinha sobre isso para a gente poder fechar. No que diz respeito à prisão e às medidas cautelares no processo penal brasileiro, é correto afirmar que as medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada, mas não cumulativamente em razão do princípio da subsidiariedade. Letra B. A prisão preventiva do acusado poderá ser decretada quando for cabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa. Letra C. A prisão temporária poderá ser decretada pelo juiz de ofício sem requerimento do MP ou a representação da autoridade policial. Letra D. A medida cautelar poderá ser revogada ou substituída de ofício pelo juiz ou a requerimento das partes quando se verificar a falta de motivo para que se subsista. Ou letra E. A prisão preventiva poderá ser decretada nos crimes culposos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Com certeza, a nossa resposta é a letra C. A medida cautelar poderá ser revogada ou substituída de ofício ou a requerimento da parte quando se verificar a falta de motivo para que isso subsista, né? Fundamentação está lá no artigo 282, parágrafo 4º, tá? E também analise lá o artigo 282, parágrafo 2º e 6º, tá? E artigos 311 e 313. Belezinha? Belezinha. Finalizamos aqui nosso direito administrativo, nosso estudo de hoje sobre direito administrativo e processo penal. Cheiro, Thaís, bom dia para você e bom trabalho. Um beijo. Hoje eu consegui assistir até o final. Bem, coisa boa. Um Vamos embora. beijo, Nos encontramos obrigada. domingo, né, pessoalmente? Em nome do Senhor, vou sim. E vou levar a sua pastinha, que tá aqui. Oba! E a camisa pega amanhã, né? Eu pego É, tudo amanhã. eu vou mandar uma mensagem no grupo, porque aconteceu um fato. Conta. O meu esposo, ele foi lá para pegar as camisas ontem e simplesmente a máquina deles pegou fogo. E aí ela disse, olha, a gente pegou fogo em uma peça em específico, ela queimou, e nós estávamos rodando exatamente as camisas. Eita. Aí ela pediu para a gente um prazo, né, até semana que vem, para ela poder, ela disse que segunda-feira chega a peça. Aí ela disse que pediu um prazo para poder, um prazo a mais para gente, para poder entregar. Eu fiquei doidinha, porque eu queria que todo mundo fosse domingo com a camisa. Mas ela ainda disse assim, ela disse, eu vou ver se a gente consegue, de alguma forma, consertar para rodar as camisas. Aí ela ficou de dar uma resposta hoje, se conseguir ou não. Mas ela ficou, quando meu esposo chegou lá, ele disse, chega, tava as coisas lá todas fumaçando. Rapaz, o prejuízo deve ter sido grande. O prejuízo foi grande e ela ficou doidinha, né? A moça Eu que imagino. pode fazer. Mas eu disse ao Albertinho, se ela não sabe PRA, se é questão de força maior, não tem o que fazer. Não. Mas se ela tiver condições de dar um jeito, se não, semana que vem a gente recebe. Não vai dar certo, vai dar certo. Essa camisa vai dar sorte no dia da prova. Vai, com certeza. Pois Cheiro. tá, Sinali. Beijo, tenha um bom dia. Tchau, tchau.